E eu quero te convidar para ler comigo a palavra do Senhor no livro de Mateus, melhor dizendo, no livro de Marcos, no capítulo 4 e o verso 35, em nome de Jesus. Marcos capítulo 4 e o verso 35, para a glória do nosso Deus. A palavra do Senhor diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, como eu já tenho dito, essa palavra muito conhecida dos irmãos de toda a igreja, mas eu gostaria de parar aqui nesse último verso, onde Jesus faz uma pergunta a eles, dizendo: como é que não tendes fé? Como é que vocês ainda não conseguem ter fé? Depois de terem visto por Jesus vários milagres, várias curas que Jesus havia feito, vários livramentos, várias libertações, milagres e sinais que haviam sido operados por Jesus. E agora, Jesus está no barco dormindo, os discípulos desesperados porque o mar estava agitado, havia uma tempestade batendo contra aquele barco, e eles despertaram Jesus do sono, e Jesus manda acalmar o vento, manda o mar se acalmar, e diz a palavra que no mesmo instante se fez uma grande bonança. Foi quando Jesus então disse para eles: por que sois assim tímidos? E como é que não tendes fé? E a pergunta que os discípulos fazem após isso, é onde eu gostaria de meditar com você um pouco. É na palavra onde eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A palavra diz que eles estavam possuídos de um grande temor, e entre eles diziam: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu tenho estado por esses dias, eu tenho orado em favor da igreja, em favor do povo de Deus, e até nos últimos cultos nós temos citado isso, uma preocupação que nós temos com a igreja do Senhor. É certo que na igreja de Deus existem alguns que são mais fortes, outros são mais fracos, uns passam por uma dificuldade e eles conseguem se manter de pé firmes e passam glorificando a Deus. Outros precisam de ajuda, precisam que outra pessoa esteja do lado, incentivando, orando junto, dizendo vai que vai dar certo, incentivando. Sabemos de tudo isso. Agora, nós estamos passando um período em que
eu concordo que nós não tivemos na história um período semelhante a este, em que as pessoas estavam tão assim, desapercebidas. Em outro tempo ainda, nós não passamos por um período como esse da Igreja de Cristo, em que foram impedidos, tendo um templo para cultuar o Senhor, e sendo impedidos de cultuar. Nós não passamos por isso. Mas, por outro lado, nós nunca tivemos tanto acesso também à informação como nós temos hoje. Nós nunca tivemos tanto acesso à palavra de Deus como nós temos hoje. Nós nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento como nós temos hoje. Qualquer lugar que você for, talvez alguns não tenham internet no seu celular, ele consegue, de alguma maneira, se for uma prioridade para essa pessoa, se for uma prioridade para ela, ela consegue arrumar um meio de ter internet no celular dela, para qualquer outra coisa. Por que eu estou falando isso, amados? Nós estamos vivendo um tempo de provação. De provação. Aqui nessa palavra, os discípulos estavam claramente sendo provados por Jesus, que não é possível, no meio de uma tempestade, no meio de uma tribulação daquela, alguém está dormindo na popa do barco, em cima de um travesseiro, e ser necessário outra pessoa acordá-la do sono, porque ela não conseguiu acordar sozinha. Claramente, Jesus estava provando a fé deles naquele barco. Só que com a provação que Jesus estava dando a eles, e claro que Deus ele não dá provação sobre-humana, além daquela que nós possamos suportar. Jesus estava no barco. Jesus ele não estava apenas provando a fé deles, mas Jesus ele queria se revelar a eles, porque Jesus estava andando com eles, ministrando cura, ministrando a palavra, mas eles ainda não conheciam Jesus, não sabiam ainda quem era Ele. Jesus queria se revelar a eles, e hoje Jesus Ele se revela a nós, através da sua palavra. Ele se revela a nós, Ele se mostra, Ele abre o seu coração para nós entendermos o seu coração, entendemos os seus planos para as nossas vidas. E a palavra está sendo ministrada hoje, aqui, nesse culto. Outras milhares de lives estão sendo realizadas hoje, nos finais de semana, todos os dias. E se você abrir o seu celular 24 horas do dia, vai ter alguém ministrando a palavra de Deus. Ela é a melhor, aquela palavra que está sendo ministrada, ela é perfeita, ela é pura, ela é o verdadeiro evangelho. Olha, eu digo para você que eu não sei, mas eu te digo uma coisa, que aqueles que estão pregando, eles estão dizendo com o propósito de salvar vidas. E na palavra do Senhor diz assim, que houve um tempo que algumas pessoas se levantaram para pregar o evangelho, e alguém quis barrar eles, e com muita sabedoria alguém lhes disse assim: não pare, porque se eles não são contra nós, eles são por nós. Se eles não estão pregando, eles estão anunciando o evangelho, a palavra do nosso Deus. Então, Jesus ele se revela através da sua palavra, Além de nós ouvirmos, nós temos a palavra na nossa casa. Podemos lá abrir a Bíblia e lê-la, e o autor da palavra, que ele permanece vivo, ele está vivo, ele pode te dar a interpretação daquilo que você leu e não conseguiu entender. Você pode orar, falar: Senhor, eu não entendi essa palavra. De alguma maneira, Deus, Ele vai
te fazer entender a sua palavra. Queridos, eles andavam com Jesus, estavam com Jesus, viram os milagres dele, que ele fez, mas eles ainda não conheciam Jesus. E essa história hoje se repete muito, mas muito. Temos aqui na Bíblia alguns casos como esse, e eu vou citar algum deles. Por exemplo, lembra do irmão do filho pródigo, que estava na casa do pai, junto do pai. O filho mais novo pega a herança, sai, gasta todo o dinheiro, perde o dinheiro e volta para casa. O pai faz uma festa, um banquete, estava lá alegre, festejando com o filho que havia voltado. E o filho mais velho estava longe, ouvindo o som, e pergunta: o que é que está acontecendo? Olha, está acontecendo uma festa, porque o teu irmão voltou, e o teu pai está feliz festejando com ele. E então o irmão mais velho volta, chama o pai de canto e fala: pai, eu estou há tanto tempo contigo, e o Senhor nunca me deu um cabrito para me matar e festejar com meus amigos, e agora vem esse teu filho que gastou tudo que tinha, e agora o Senhor faz um banquete desse. E aí o pai diz a ele assim: filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu, está à sua disposição. É um filho que ainda não conhecia o seu pai, morava com o pai, tinha sido criado por ele, passou a infância, sua juventude com ele, mas ainda não conhecia o pai. E aí o pai fala assim: então é justo nós alegrarmos agora com esse teu irmão que estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Mas olha só, esse irmão mais velho, a dificuldade dele era o pensamento dele: o Senhor nunca me deu um cabrito. Não conhecia o pai ainda. Outro exemplo, eu vou andando aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no verso 45 até o 48, lá tem uma história da mulher do fluxo de sangue, muito conhecida essa história. Havia uma multidão apertando Jesus, empurrando de um lado para o outro, tocando nele, relando nele. Só que essa mulher do fluxo de sangue, ela colocou na sua cabeça e falou assim: se eu somente tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. E ela saiu no meio da multidão, entrou e foi andando pelo meio da multidão sem ser notada, nem notada e nem vista por ninguém. Ela vai, toca nas vestes de Jesus e ela é curada. No mesmo instante, Jesus parou e disse: alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos olharam para Jesus e falaram: Senhor, uma multidão está lhe apertando, e o Senhor fala: alguém me tocou. E ele diz: eu senti que de mim saiu virtude. Quantas pessoas estavam do lado de Jesus, precisando de algo de Jesus, andando com ele, tocando nele, empurrando ele, e não receberam a sua bênção, a sua vitória, aquilo que eles precisavam. Aí sai uma mulher que ela colocou no seu coração, na sua cabeça: se eu somente tocar, eu serei curada. Sabe, amados, muitas vezes nós andamos do lado de Jesus, mas nós ainda não o conhecemos. Estamos na igreja, estamos com 20, 30, 40 anos na igreja, mas ainda nós não o conhecemos. Nós não sabemos ainda do que Ele é capaz de fazer.
Uma prova disso é quando nós não damos a Ele liberdade para moldar o nosso caráter, a nossa vida. Isso é uma clara falta de confiança que nós demonstramos ao nosso Deus. É como se eu desse a Deus a direção da minha vida, quando eu entreguei a minha vida a Ele, mas quando na hora de tomar as decisões, eu assumo novamente o controle da vida e não deixo Ele fazer a vontade dEle. Ainda nós não temos conhecido Ele. No capítulo 14 também do Evangelho de João, ali conta, no comecinho muito conhecido, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, e Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aí Filipe olha para Jesus e fala: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E essa palavra que Jesus fala, ela é muito forte. Filipe fala: mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E Jesus olha para ele e fala assim: eu estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não têm me conhecido? Vocês ainda não têm me conhecido? A palavra de hoje, por mais diferente daquela que nós gostaríamos de ouvir, talvez, que seja, é uma palavra que Deus vem trazer a nós nessa tarde, porque Ele quer se revelar a nós. O pastor Alain falou da comunhão com os irmãos. Ele falou ontem a respeito da ceia do Senhor. A ceia é comunhão. Não é possível alguém que diz servir a Deus, estar na presença de Deus, dizer manter um relacionamento com Deus e não conseguir buscá-lo, não conseguir ouvi-lo. Eu não creio, não consigo acreditar quando eu vejo pessoas dizendo que é muito difícil ouvir uma palavra de 40 minutos, 1 hora de palavra. Eu fico, pastor Alain, pensando hoje, se Jesus tivesse andando como um homem, como ele esteve há 2000 anos atrás, em quantas igrejas ele teria oportunidade para pregar? Fico pensando, João Batista, hoje, depois de 2000 anos, em quais igrejas ele teria oportunidade para pregar? Paulo estendeu uma mensagem até meia-noite. Em quais igrejas ele teria oportunidade para pregar? O problema não está na palavra que é ministrada, porque, queridos, a palavra de Deus, ela é alimento para as nossas almas, ela é lâmpada para nossos pés, ela é luz para nossos caminhos. Não há outro meio de nós conhecermos o coração de Deus se não for pela palavra do Senhor. Profecia, se ela não estiver dentro dessa palavra, Paulo, ele disse: se eu anunciar outro evangelho, que seja amaldiçoado. Se descer um anjo do céu e anunciar outro evangelho, seja amaldiçoado. Aqui está o coração de Deus. Quem quer ter um relacionamento, quem quer conhecer Deus de verdade, quem quer andar com Deus, quem quer servi-lo com fidelidade, quem quer honrá-lo, quem quer agradar a Deus, ele vai ter que estar enquadrado nesta palavra aqui. Não há outro meio. Ah, mas eu tenho preguiça de ler a palavra.
Nós temos que então orar para que a preguiça vá embora e você tenha amor, desejo pela palavra do Senhor, palavra de Deus. Não há outro meio. No meio da tempestade, no meio daquela provação que eles estavam ali no barco, Jesus, ele não estava apenas provando a fé deles. Lembra que eu disse? Jesus estava querendo se revelar a eles. Não há lugar melhor para conhecer Deus. Isso é duro de ouvir, mas é a verdade. Não há lugar melhor para conhecer Deus do que na hora da luta, da provação, da dificuldade. Por isso que é bom nós mantermos um relacionamento com o Senhor. Que quando chegar esses momentos, que eles chegam para todo mundo, os momentos ruins eles chegam para todas as pessoas. Se nós tivermos um relacionamento com Deus, você vai chegar lá, você já é conhecido no céu. Quando você dobrar o seu joelho e começar a falar com Deus, você vai já ser identificado naquela hora diante do Senhor. Certa vez Jesus ele multiplicou pães e peixes, e no outro dia Jesus saiu para uma outra cidade, e aquela multidão do dia anterior estava seguindo a Jesus, e não encontraram. Mas quando encontraram, falou: Senhor, nós lhe procuramos o dia inteirinho e nós não conseguimos encontrar. E aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: essa multidão aí não está me seguindo por causa das minhas palavras, mas por causa do pão que eles comeram. Então nós precisamos conhecer Deus. Amados, não adianta nós passarmos a nossa vida inteira, eu sempre digo isso, quem me conhece de mais tempo, não adianta nós passarmos uma vida inteira na igreja, se no dia da volta de Jesus nós não subirmos, nós ficarmos, não valeu de nada. Agora eu não preciso nem falar não preciso nem citar que Jesus está voltando, porque isso está evidente. Jesus só não voltou ainda, mas ele está voltando. Os sinais já estão claros, já estão à mostra para nós vermos. Mas quantas pessoas, eu não consigo acreditar ainda, onde muitas pessoas estão desanimando, desviando da fé, numa época como essa. Misericórdia, meu Deus. Agora é hora da igreja abraçar, dar mão para o outro. Logicamente, estou usando uma figura, um orar pelo outro, estender as mãos, usar o verdadeiro amor nesse tempo, salvar o máximo que nós podemos salvar de pessoas, porque nós só podemos oferecer para alguém aquilo que nós já estamos experimentando. Eu só vou poder oferecer a salvação para alguém se eu já for um salvo, se eu já estiver salvo na presença do Senhor. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eles viram com os seus olhos do que Jesus era capaz de fazer. Talvez essa luta, essa provação que você está vivendo hoje, é para você conhecê-lo melhor, estreitar o seu relacionamento com Deus, aproveitar esse tempo para buscar ao Senhor, para buscar a Deus. Não perca tempo, não perca tempo, corra hoje. Ah, mas na igreja não está aberta. Jesus falou assim: abra a porta do teu quarto, entra lá em secreto, e Deus, que também está lá te esperando em secreto, Ele vai te responder, vai te ouvir. Então, querido, busca a Deus, busca ao Senhor nesse tempo, em nome do Senhor Jesus.